Alô você que me acompanha aqui no meu canal. Aqui é a professora Jaqueline Silva e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre funções logarítmicas. Eu vou te ensinar a encontrar alguns valores de x da função e também a representar esta função no gráfico do referencial cartesiano no GeoGebra. Se você gostou dessa ideia, já deixa um joinha nesse vídeo, por favor, é muito importante. Se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito, também é muito importante. Pega seu lápis, seu caderno e vem comigo. Bom, para começar, eu coloquei aqui a definição de uma função logarítmica. A definição começa assim: seja A um número real, tal que A tem que ser positivo, observe que aqui não pode ser o zero, e A tem que ser diferente de 1. Então, pode qualquer número real, exceto o 0 e exceto 1. A gente vai chamar de função logarítmica de base a função f de x, cujo domínio sai de R mais asterisco, ou seja, o conjunto dos números reais positivos, e vai para o contradomínio real, onde x vai para f de x, de forma que f de x se define como logaritmo de x na base A. Olha como que a gente lê isso, logaritmo de x na base A. Então, vamos fazer alguns exemplos aqui, como eu disse, e depois a gente vai ver no GeoGebra como é que é o gráfico dessa função. Vamos colocar aqui, eu vou colocar como exemplo 1 a seguinte função: y igual a ln de 2 vezes x. Nós vimos na aula anterior, e aí eu vou deixar o link da aula anterior aqui no cantinho para vocês, que y igual a ln de 2x é a mesma coisa que y igual a log de 2x na base e. Toda vez que aparecer o logaritmo natural, que é este ln, significa que esse log tem base e. Bom, como que eu faço então para encontrar as raízes? Para encontrar as raízes, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui, fazendo y igual a zero, o que a gente tem? Porque para encontrar as raízes, eu preciso, então, fazer y igual a zero. A expressão vai ficar zero é igual a log de 2x na base e. E aí, aqui nós temos que fazer a inversão do logaritmo para exponencial. É só pegar o e e elevar a zero. Então, o que eu vou ter? Vou colocar aqui em cima, e elevado a zero é a mesma coisa que 2x. E aí, o log sumiu e a gente trocou pelo exponencial. Porém, olha aqui no cantinho, a gente tem o e, que é 2,71 mais ou menos, elevado a zero. Todo número elevado a zero é igual a 1. 1 é igual a 2x. Então, daqui eu tiro que x é igual a 1 sobre 2. Então, essa daqui é a raiz da minha função, do meu logaritmo natural. Se a gente for fazer um gráfico, um gráfico simples dessa função, o que eu tenho? Eu posso colocar aqui o referencial cartesiano, e aí eu vou ter a minha curva descendo aqui. Aqui eu tenho x, aqui eu tenho y, e a minha raiz que eu acabei de encontrar, que é este ponto aqui, é x igual a meio. Bacaninha? Então, anota aí que esta é a nossa raiz da nossa primeira função do nosso primeiro exemplo 1. Vamos para o GeoGebra. Eu coloquei aqui o GeoGebra na tela e eu quero mostrar para vocês quais são os comandos que você precisa dar para plotar o gráfico da função log de 2x. É bem simples. Vem aqui na entrada e digita y igual, escreve ln, abre o parênteses, observe que o GeoGebra sozinho já fechou o parênteses para você, digita 2 e multiplica por x. Olha lá, o GeoGebra já deu o gráfico para você, já apareceu de vermelho ali. E aí aqui nós temos o meio, o x igual a meio. Se eu clicar aqui nesta opção ponto A, clica em ponto e clica lá em cima, olha as coordenadas que o GeoGebra vai te dar. 0,5 e 0, ou seja, x igual a 0,5, y igual a 0. Olha aqui embaixo que bonitinho, 0,5 e 0.
Voltando aqui no nosso raciocínio, nós temos o par ordenado meio, ou 0,5 e 0. Vou colocar até aqui, ó, ou 0,5 e 0. Tá joia? Aí nós temos a nossa primeira função. Vamos testar o exemplo 2 que eu passei para vocês. Vou apagar aqui. Aqui. No exemplo 2, o nosso ln é 4x. Então, repetindo o mesmo raciocínio, nós sabemos que ln de 4x é a mesma coisa que log de 4x na base e. E aí, para encontrar a raiz desse logaritmo, nós vamos fazer y igual a 0. Fazendo y igual a 0, a gente vai ter que 0 é igual a log de 4x na base e. Agora, a gente vai lá e faz aquele esquema do trocar o logaritmo pelo exponencial. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos elevar o e a 0 e escrever como 4x. Aqui eu tenho, ó, todo número elevado a 0 é 1. Então, 1 é 4x. E daqui eu tiro que x, então, é 1/4. Ou seja, o meu par ordenado vai ser o quê? Vai ser 1/4 e 0, ou, se vocês quiserem, vai ser 0,25 e 0. Eu fazendo o meu gráfico aqui na mão, o que que eu tenho? Vai ser muito parecido com o outro, olha. Eu tenho aqui o eixo das abscissas, o eixo das ordenadas, e aí o meu logaritmo ele vem aqui. Só que agora esse ponto de intersecção com x vai ser quem? Vai ser 1/4 ou o 0,25. Novamente vamos no GeoGebra. Como que eu vou fazer aqui no GeoGebra? Ó, clica lá em cima, escreve y igual a ln, abre parênteses e ele sozinho já fecha o parênteses, coloca o 4 vezes o x e dá Enter, e aí o GeoGebra já mostrou o gráfico para vocês. O gráfico é muito parecido, ó, tá dando um Ctrl+ aqui para você ver. E para você ver e marcar aqui a raiz, o que que você vai fazer? Você vai vir nessa opção bolinha A, escolhe lá o ponto, vem aqui em cima e marca. E aí já aparece aqui o ponto, ó, 0,25 e 0, que é o ponto que representa a raiz do seu logaritmo. Joinha? Vamos para o próximo exercício. Agora vamos para esse exercício aqui. Y igual a ln de meio x. O que que a gente aprendeu? A gente aprendeu que isso é a mesma coisa que y é igual a log de meio vezes x na base e, porque todo ln tem base e. Para achar a raiz dessa função, o ponto que essa função intercepta o eixo das abscissas, a gente vai fazer y igual a 0. Então, vai ficar assim, ó, 0 é igual a log de 1/2 na base e. E aí, eu vou transformar esse logaritmo no seu inverso, que é o exponencial. Jogo o e para lá. Então, o que que eu tenho? Eu tenho que o e elevado a 0 é igual a meio vezes x. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, 1 é igual a meio vezes x. Multiplicou aqui, então eu tenho que x é igual a 2. O gráfico no referencial cartesiano continua parecido com os anteriores, só que agora a nossa curva ela vai chegar um pouquinho para a direita, né? Porque como x é igual a 2, esse número aqui é o 2. X e y. Observe que todas as curvas têm o mesmo comportamento. O que muda é o ponto em que ela vai interceptar o valor das abscissas. Agora vamos ver no GeoGebra. Y igual a ln, abre parênteses e ele já fechou. E aí agora você vai colocar o meio x. 1 sobre 2, né? Porque é meio. E aí agora a gente vai colocar o vezes o x. Tem que colocar o vezes, senão vai dar problema para você. Enter. E aí agora vai lá na opção ponto e marca aqui, ó, em cima do 2. E já apareceu lá para você qual que é o seu parzinho ordenado. Então, voltando aqui na nossa tarefa, esse par ordenado quem vai ser? É o 2, abscissa 2, ordenada 0. Vamos fazer o último agora? Vamos lá. No exemplo 4, a gente tem y igual a ln de 1/4 de x.
Então, o que é isso? Isso é a mesma coisa que log de 1/4 de x na base e, certo? E aí, como a gente tem que fazer y igual a 0 para encontrar as raízes, o que nós temos? Nós temos que 0 é igual a log de 1/4. Opa, esqueci de colocar o x, deixa eu apagar aqui. 1/4 de x na base e. Aí agora nós vamos transformar esse logaritmo no exponencial. Então, e elevado a 0 é a mesma coisa que 1/4 de x. Porém, aqui ó, no cantinho, todo número elevado a 0 é igual a 1. 1 é igual a 1/4 de x. Então, o que nós temos? Cruzou aqui, x é igual a 4. Então, essa é a minha raiz. Isso significa que o meu par ordenado vai ser 4 e 0. Esse é o par ordenado que eu tenho que marcar no referencial cartesiano. Então, vamos lá. Aí, a minha função vai andar mais ainda para a direita, ó. Aqui, eu tinha um 1/4. Aqui, eu tinha o 1/2. Aqui, mais ou menos, eu tinha o 2. E aqui, eu tenho o 4. Então, a minha função, ela vai ter que passar aqui. Vai ficar bem feinha, bem lá no finalzinho, ela vai ter que passar aqui. E aí, ela desce, né? Ela continua descendo para cá. Aqui é o eixo Y e aqui é o eixo X. Vamos lá no GeoGebra para ver como é que vai ficar? Vai ficar bem mais bonito que o meu, né? Então, aqui no GeoGebra, a gente digita Y igual a ln, abre parênteses, já fechou, 1/4, vou dar um end aqui, voltei, vezes x, enter. Deixa eu empurrar esse gráfico um pouquinho para cá, para vocês verem melhor, isso. Aí, agora, nós vamos marcar o ponto, né, da raiz, que é o 4 e o 0. Então, vem aqui na opção ponto, clica lá em cima do 4 e o seu parzinho ordenado já apareceu aqui. Bacana? Agora, eu vou te mostrar uma outra coisa, porque aqui nós fizemos 4 gráficos separadamente. Você também pode fazer um único gráfico com todos os nossos logaritmos. Como que você vai fazer? Deixa eu deletar esse cara. E aí, o que nós vamos fazer? Vou dar um zoom menos aqui para vocês verem e vou colocar a primeira função, y foi igual a ln de 2 vezes x. E aí, vou marcar aqui, então, com um ponto, né, a minha raiz. A segunda função foi y igual a ln, Jaqueline, isso, y igual a ln de 4 vezes x. Depois, a gente vai lá e marca o pontinho aqui. Depois foi y igual a ln, Jaqueline, de meio, 1/2 vezes x, dá enter. Vai lá em cima e marca o ponto. E a última foi y igual a ln de 1/4, end, voltou, vezes x. Aí, a gente vai lá e marca o nosso ponto D. Deixa eu arrastar o gráfico aqui para você ver, ó. O que que nós temos? Nós temos as nossas 4 curvas com cores diferentes. E agora, a gente pode inserir um label aqui. Vou te ensinar um truquezinho. Vou clicar aqui em cima e aí vou na ferramenta ABC Texto. Clico em qualquer lugar da tela e aparece a opção para eu digitar qualquer função, né? Então, eu vou colocar aqui fórmula LaTeX, que vocês já estão aprendendo comigo aqui no curso, /ln, e aí eu vou colocar o 2 vezes o x e vou clicar em OK. Aí, pronto, já apareceu lá, ó, y igual a ln de 2x. Essa é a nossa função lilás. Vou lá no ABC de novo e clico em ABC Texto. Clico novamente em qualquer lugar da tela e vou escrever y igual a /ln, abro parênteses aqui, aí a gente vai colocar o 4 vezes x. Beleza. Aí, arrasta para ficar bonitinho perto da sua curva, né?
Na realidade, deixa eu trocar aqui, porque essa marrom aqui é que é a meio x e essa lilás é que é a quarto x, porque a 4x tem raiz 1/4, a 2x tem raiz meio. Vamos fazer de novo. ABC texto, clica em qualquer lugar da tela, y igual a barra ln, lembrando que o barra é porque a gente está usando fórmula LaTeX, e aí eu vou colocar o símbolo da divisão em LaTeX, que é barra frac, né? Chave, 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 chave. No primeiro conjunto de chaves a gente coloca o numerador, que é 1, e no segundo o denominador, que é 2. E aí a gente multiplica por x e clica em OK. Saiu lá, ó, ln de meio x. E vamos fazer mais uma vez lá em cima ABC, aqui ó, ABC texto, clica em qualquer lugar do gráfico e vamos escrever o y é igual a barra ln, e aí vamos colocar aqui ó, barra frac de novo, porque eu vou escrever 1/4, no numerador eu coloco 1, no do denominador eu coloco 4, sinal de vezes, x, clica em OK. Então, a cinza é a nossa função 1/4. E o que eu quero que você observe aqui no nosso gráfico? O que acontece, ó? ln de 4x, ln de 2x, ln de meio x, ln de 1/4 de x. Então, conforme a gente vai variando os elementos que multiplicam a variável x aqui dentro do domínio, aqui ao longo do eixo x, a nossa curva ela vai empurrando para a direita ou não. E este número, esse ponto que está aqui, representa sempre a fração daquele número que está multiplicando. Então, se aqui tem o 4, aqui é 1/4. Se aqui tem o 2, aqui é a metade. Se aqui tem o meio, aqui é o 2. Se aqui tem o quarto, aqui é 4. Sempre usando esse raciocínio. E lembrando que, ó, vou dar um zoom mais aqui para vocês verem ao longo do domínio o comportamento da sua função. Quando x vai para o infinito, o seu logaritmo vai só aumentando cada vez mais. E aqui, vou dar um zoom menos. Observem que aqui, em relação ao eixo y, as curvas, todas elas vão ficando cada vez mais próximas de y. Parece que está encostando, mas conforme a gente vai dando um zoom, elas não encostam. Por quê? A gente vai descobrir depois em limites que quando x tende a 0 pela direita, a nossa função vai para menos infinito. A gente vai ver isso mais tarde. E é por isso, então, que o que acontece, ó? O domínio da nossa função é igual ao intervalo que vai de 0 aberto até barra inft, que é o símbolo para infinito em LaTeX. E, de novo, vou colocar aqui o texto. E quem que vai ser a imagem da nossa função? A imagem da nossa função, clique em fórmula LaTeX, a imagem da nossa função vai ser o conjunto dos números reais. Então, coloquei aqui para vocês. Deixa eu só arrastar aqui para enquadrar, para ficar bonitinho. Assim que a sua tarefa fica quando você tem as 4 funções plotadas no mesmo gráfico. Eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar um gostei nesse vídeo, de se inscrever no canal se você ainda não estiver inscrito. Até a próxima aula e um abração!